Olá a todos, então nós vamos dar início aqui à segunda unidade, uma unidade que vai falar especificamente da administração pública. Vamos iniciar então com uma citação do Celso Antônio Bandeira de Mello que justifica a razão pela qual o poder público é mais burocrático do que a iniciativa privada. Ele fala o seguinte: a administração não pode proceder com a mesma desenvoltura e liberdade com que agem os particulares ocupados na defesa de suas próprias conveniências, sob pena de trair sua missão própria e sua razão de existir. Então, o Celso Antônio ele exemplifica, ou ele fala sobre a burocracia administrativa. A atuação da administração pública, ela é mais burocrática, ela é mais lenta, ela necessita de uma maior formalidade para desempenhar suas atividades, em razão do que o objeto das atividades administrativas é o patrimônio público, são as verbas públicas, patrimônio que pertence à população, verbas que pertencem à população e que foram sendo acumuladas em razão do pagamento de tributos, do pagamento de impostos feitos periodicamente pela população. Então, as normas que regulamentam a administração pública são normas que demandam um procedimento mais burocrático e formal, justamente em razão do objeto da sua atuação. E o que é a administração pública quando a gente fala de administração? Quando a gente fala de administração pública dentro do direito administrativo, a gente está ensinando ao aluno, repassando ao aluno que o estudo da administração representa a forma com que o Poder Executivo atua. Nós vimos na unidade anterior que o Brasil adota um sistema federativo, ou seja, são unidades da federação autônomas e independentes, com atribuições próprias previstas na Constituição. E a função administrativa, ou seja, que a função do Poder Executivo, ela é organizada para que cada ente federativo, cada ente da federação, seja o governo central por meio da União, os governos estaduais por meio das governadorias e os governos municipais por meio das prefeituras, além do Distrito Federal, atuem de uma mesma forma. Claro que quanto maior o estado, o município, e além do governo federal, a estrutura ela é maior, mas a forma com que elas são organizadas é a mesma para todos os entes da federação. O conceito que eu coloquei aqui é o conceito do professor Eli Lopes Meirelles, que fala o seguinte: a administração pública é toda a estrutura do Estado organizada para o exercício das atividades administrativas. Compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer atividade estatal relacionadas à função administrativa. Então, a administração pública é a estrutura do governo federal, é a estrutura das governadorias e é a estrutura da prefeitura. Tá? E elas se organizam da mesma forma. E como que elas se organizam? Nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei Federal 200 de 1967, que estabelece que a administração federal compreende a administração direta, que são os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência e dos Ministérios, e na administração indireta, que compreende as categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, autarquia, empresas públicas, empresas mistas, sociedades de economia mista e as fundações públicas. Então veja, se a gente voltar no slide anterior com o conceito, ele fala que é toda a estrutura do Estado que envolve órgão público, que está na administração direta, pessoas jurídicas, que está na administração indireta, e agentes públicos, que são os funcionários, servidores, empregados de todas as estruturas da administração. E a gente vai falar sobre isso no capítulo 3º da nossa disciplina. Então vamos falar das duas formas que o Estado se estrutura para desenvolver a função administrativa. Primeiro, a administração direta.
A administração direta ela é representada por um único ente. No governo federal, no âmbito federal, na União, representa a administração direta a presidência da República e todos os demais órgãos a ela vinculados. Na administração direta estadual, representa a governadoria. Então, o exemplo de entidade direta estadual são os governadores, as governadorias de estado e todos os órgãos integrados a ela. E no âmbito municipal, quem representa a administração pública direta são as prefeituras e os órgãos incrustados na sua estrutura. O conceito de administração direta é o seguinte: podemos dizer que a administração direta ela é centralizada, desconcentrada, desempenhada pelos órgãos públicos que se relacionam por meio de uma hierarquia administrativa. Então, quando a gente fala que a administração pública é centralizada, quer dizer que todas as atribuições de desempenho da função administrativa compete ao chefe do executivo. Quem que é o chefe do executivo? No âmbito federal, o presidente; no âmbito estadual, o governador; no âmbito municipal, o prefeito. É ele o responsável por executar toda a função administrativa, toda a função que a Constituição fala, determina para cada ente federado. Como ele não pode desempenhar isso, pessoa física, ele vai, entre aspas, repassando essas atribuições. Ou vai, tecnicamente falando, desconcentrando atribuições para os entes, para os órgãos que se encontram abaixo dele na estrutura. Então seriam, num primeiro momento, no município, as secretarias municipais; no estado, as secretarias estaduais; no âmbito federal, os ministérios. E esses ministérios, secretarias estaduais e municipais, vão desconcentrando atribuições ou vão especializando a atuação para os seus órgãos que se encontram abaixo dele. Então, por exemplo, Secretaria Municipal de Saúde, daí tem diretoria de manutenção hospitalar, setor de compras, diretoria de manutenção de veículos, de ambulância, RH que cuida da parte dos médicos, enfermeiros, servidores, compras de medicamento. Todos esses órgãos incrustados na estrutura administrativa são órgãos públicos e cada um com maior ou menor grau de hierarquia. Então, em síntese, retomando, a administração direta ela é representada pela prefeitura no âmbito municipal, governadoria no âmbito estadual e presidência no âmbito federal, e todos os seus órgãos incrustados na estrutura com determinações, com atribuições legais para o desempenho de atividade específica. Além da administração direta, o Decreto-Lei 200/67, ele possibilitou ou criou a possibilidade da administração atuar de forma indireta. A atuação de forma indireta é a atuação feita por meio de autarquias, que podem ser federais, estaduais e municipais, fundações públicas federais, estaduais e municipais, e as empresas estatais, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas, além da possibilidade de empresas privadas, ou seja, empresas que o governo não tem participação, atuem por meio das concessões e permissões. A administração pública indireta, ela pode ser conceituada como uma forma descentralizada, onde não há hierarquia entre o governo central e aquele ente responsável pela designação das atribuições para a entidade indireta. O que nós temos é a chamada tutela ou controle. E os entes responsáveis pela prestação da função administrativa, pela atuação do Estado, são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades mistas e as empresas privadas que, por meio de uma licitação, ganham o direito de prestar um serviço público, que são os concessionários e os permissionários.
Então, quando a gente fala em administração descentralizada, quer dizer que o poder público pega aquela atribuição que é dele e repassa para uma entidade fora da estrutura. Então não repassa para nenhum órgão, então não tem nenhuma diretoria, não tem um ministério, uma secretaria de Estado, uma seção específica. Ele retira da administração direta e repassa para uma entidade que tem personalidade jurídica própria. Ou seja, que é autônoma, que é independente. A relação entre elas não é de mando e subordinação. É uma relação que os doutrinadores chamam de tutela ou controle. Ou seja, são traçadas diretrizes e metas que a entidade indireta tem que desempenhar e é feito um acompanhamento, uma fiscalização dessa atuação. Então vamos pegar alguns exemplos na prática. Por exemplo, o INSS, órgão responsável pela Seguridade Social do trabalhador. É uma atribuição do governo federal. Poderia prestar de forma direta? Poderia. O que ele faz? Ele retira da estrutura do governo federal, cria uma autarquia, ou seja, uma entidade autônoma com personalidade jurídica própria, estrutura toda essa entidade para que ela desempenhe as atribuições relacionadas às aposentadorias e relacionadas à Seguridade Social no aspecto amplo. E assim é com outras entidades da indireta. Então, por exemplo, nós temos os Correios, que são uma empresa pública, nós temos a Infraero, que é uma empresa pública que presta serviço, que cuida de toda a infraestrutura dos aeroportos. No âmbito dos particulares, nós temos as concessionárias de pedágio, as empresas privadas que prestam serviços de transporte coletivo municipal, as empresas estatais que prestam serviço de água, esgoto e energia elétrica, né? E as empresas privadas também nesse sentido. Então é desta forma, de uma maneira muito, muito rápida, que o governo, o Estado se organiza para o desempenho da função administrativa. E a função administrativa são as atribuições do Poder Executivo, o terceiro poder que fica além do Judiciário e do Legislativo. Espero que vocês tenham entendido, tenham uma boa noção de como funciona a estrutura administrativa do Estado e a gente segue aí com a próxima unidade da disciplina. Muito obrigado.